Boa noite, meus irmãos. Meu nome é Israel. Eu pertenço ao Grupo Espírita Solidariedade e mais uma vez estamos aqui para ministrar um pouco da palavra do Senhor sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu gostaria de começar com uma leitura do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier. Sentimentos fraternos. Quanto, porém, à caridade fraternal não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Esta leitura está na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo é o impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. Mais reflexão, mais ouvidos ao ensinamento de Jesus, e essas batalhas injustificáveis estariam para sempre apagadas. Ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos e personalidades solicitando fórmulas do além para que se integrem no campo da fraternidade pura. Que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros? Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio em vista da ausência do auxílio mútuo. No terreno da compreensão do trabalho e da boa vontade. Falta de assistência? Não. Toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. Quando se verifique a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmo, pela defecção nos compromissos assumidos ou pela indiferença ao ato de servir. E que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco no amai-vos uns aos outros. Eu quis ler esta passagem do livro Pão Nosso porque tem muito a ver com o Evangelho de hoje, que está no capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Aí nós temos lá um dos temas que é fazer o bem sem ostentação. Me pediram para falar sobre esse tema nos tempos de hoje, no tempo dessa pandemia que hoje nos assola, e que vem dizimando algumas vidas, alguns espíritos que estão voltando para perto do nosso Pai. A bondade, em qualquer momento da vida, ela deve ser feita. A caridade para o espírita é sempre a maior de todas as condutas. Então, quando nós pensamos em fazer o bem sem ostentação, com certeza, como nos disse a leitura e como nos diz o Evangelho, nós precisamos estar cientes de que toda bondade é feita sem que a gente precise sair alardeando a todos que estamos fazendo bem. Nas próprias Escrituras, o Mestre nos diz que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Isso quer dizer o quê? Que mesmo nos dias de hoje, nos dias desta pandemia, onde muitas pessoas estão se mobilizando para ajudar aqueles que estão infectados, aqueles que não estão trabalhando, nós sempre temos a quem ajudar. Oportunidade não nos falta. Mas às vezes, infelizmente, nós precisamos de um motivo para ajudar o nosso próximo. E se a gente ir mais a fundo neste capítulo, passando para os outros itens, com certeza nós vamos ter vários exemplos de que nós podemos ajudar mesmo sem ter um grande motivo. Toda forma de ajuda é aceita, meus irmãos. Todos nós devemos estar dispostos a trabalhar na seara de Jesus, seja com uma pequena ajuda material ou mesmo uma ajuda moral, uma ajuda na parte de que podemos orar se nós não temos a parte material para doarmos aos nossos irmãos. A palavra nos diz assim:
Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberão sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e o vosso Pai que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. São Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 4. E ainda temos mais uma passagem. Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo o seguiu. E ao mesmo tempo, um leproso veio a ele e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiserdes, podereis me curar. Jesus estendeu a mão, tocou-lhe e disse: Eu quero, estás curado. E no mesmo instante, a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Guardai-vos de falar disto a alguém, mas ide mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhe sirva de testemunho. Essa leitura está em São Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Jesus, nessas duas passagens, na primeira, ele quis dizer que toda a benevolência e todos os atos de bondade que fazemos ao nosso próximo não precisa ser exposto. A própria leitura é muito incisiva nisso. Tudo de bom que fazemos já é um bem muito satisfatório para todos nós. Nós não precisamos ficar alardeando. Se nós olharmos todas as boas ações que fazemos para os outros de coração, com certeza nos fazem muito felizes, né? E é esse verdadeiro dom do cristão. Nós, como espíritas, precisamos cada vez mais incentivarmos essas práticas dentro de nós. E não precisamos só do material para fazermos o bem aos outros. Um abraço, mesmo hoje a gente está estando nesse distanciamento, mas em outras épocas o abraço era muito precioso, né? Uma palavra amiga que hoje nós podemos dar, se não pessoalmente, hoje as mídias nos ajudam a conversar com aqueles que precisam. As nossas casas estão com um atendimento fraterno via WhatsApp, sempre se disponibilizando para que vocês, irmãos, possam estar nos procurando no momento de dificuldade. E com certeza estenderemos a mão da melhor maneira possível. Assim é a caridade. É isso que Jesus prega, que façamos o bem. E se não pudermos ajudar de maneira material, com certeza ajudaremos de maneira moral, de maneira espiritual, orando, pedindo, porque a providência sempre se encarrega de ajudar as pessoas também, de acordo com o seu merecimento. Então, que a gente esteja sempre centrado em fazer o bem, não importa em que condições. Se não tivermos o material, o bem moral é sempre bem aceito e a espiritualidade está sempre olhando e nos ajudando. Na segunda leitura, Jesus nos mostra a sua bondade, né, tentando e ajudando, como sempre, o leproso. Só que qual era a intenção de mandar este leproso aos sacerdotes? Não que ele dissesse que Jesus o havia curado, mas que ele fosse para agradecer, né, para pedir e agradecer, sem alardear. Essa era a intenção de Jesus, que as pessoas agradecessem as boas novas, tivessem gratidão. E essa gratidão, com certeza, sempre se converte no bem para todos nós. Então, o que devemos fazer para ser bons espíritas? Praticar sempre o bem, e não importa de que maneira. A maneira sempre aparecerá, e você tem que estar atento para ajudar o seu próximo. Como já foi dito e repito de novo, não precisa ser materialmente, pode ser espiritualmente, vibrando por aqueles irmãos que neste momento de pandemia passam fome ou passam dificuldades. E antes mesmo da pandemia, muitas pessoas no mundo já passavam necessidade. Então nós, passando por este momento de regeneração, que nós esperamos que cada vez mais pessoas se conscientizem que fazendo bem a caridade é o caminho para a salvação de todos, nós com certeza nos tornaremos melhores. Nós espíritas e, por que não,
todas as pessoas do planeta. O exemplo já foi nos dado, né? Que o dinheiro não compra saúde, que o dinheiro não compra vidas, né? O que se compra, a nossa vida futura, são as nossas boas ações, né? E se nós alardearmos as nossas doações ou as nossas ajudas, a nossa recompensa será aqui na Terra, né? Seremos visto por todos como boas pessoas, né? Mas o que importa é o que está no nosso coração, né? Mesmo que as outras pessoas descubram, nós não podemos alardear quando fazemos o bem para o nosso irmão. A mensagem de hoje, então, pede a todos vocês, meus caros amigos, que orem, que vibrem pelo país, que vibrem pelos nossos governantes. Não importa se eles estão perdidos, o que eles façam, o que eles falem. O importante é nós estarmos centrados no nosso eu, nós estarmos centrados nas nossas ações e darmos o bom exemplo. Não somos perfeitos, com certeza, mas com certeza, se nós quisermos, nós podemos fazer o bem, sem essa ostentação que é pedida no Evangelho, estendendo a mão àqueles mais necessitados. O pouco que nós podemos doar já será muito para estas pessoas. Às vezes as pessoas não precisam de nada material, elas precisam apenas ser ouvidas, elas precisam sair do anonimato e deixarmos elas aparecerem neste mundo, porque todos nós aqui temos a nossa missão, não importa, né? Do trabalhador mais raso ao alto escalão, todos na seara do Senhor, temos a nossa serventia e temos a nossa missão. Daquele obreiro da casa espírita ao mais alto espírito de luz, todos nós aqui fazemos parte de uma grande engrenagem do Mestre Jesus. Que nós, nos momentos em que nós nos sintamos inúteis, que nós nos sintamos sozinhos, lembremos sempre da imagem do Criador. Lembremos sempre dos exemplos do Mestre Jesus, porque é Ele que nos puxa de qualquer dificuldade. Basta que a gente queira, né? O empurrão tem que partir de nós mesmos para sairmos das dificuldades. Não nos deixemos cair na onda de que somos coitados. Todos nós temos dificuldades, mas todos nós temos uma força que nem nós conhecemos para sair deste buraco e seguirmos a nossa caminhada. Então, meus irmãos, quando a coisa apertar, quando se sentirem só, quando parecer que tudo já foi tentado e que não há mais como sair de uma determinada situação, sente, ore, converse com Deus, converse com Jesus, porque Ele, com certeza, vai nos abraçar sempre, vai nos carregar no colo como Ele sempre nos carregou. E a mensagem de hoje pede isso, não desanimar, ajudar o próximo da maneira que se possa ajudar, porque todos nós estamos aqui para vencer a nossa missão. E se nós não conseguirmos fazer tudo nessa existência, que a gente pelo menos evolua o máximo que pudermos, para nos tornarmos cada vez espíritos e pessoas melhores. Que Deus abençoe a todos vocês e juntos conseguiremos sair dessa situação. E espero que num futuro próximo estaremos todos nós nas nossas casas espíritas, nos abraçando e continuando a caminhada na seara do Senhor. Que assim seja, graças a Deus.